Galera, e aí, tudo bem com vocês? Pessoal, lembra que na última aula que eu deixei aqui em cima, quando eu falei sobre o Olitef, lembra que eu prometi corrigir a prova da Olitef com vocês? Essa aqui que eu vou corrigir é a prova anterior. Eu vou tentar aplicar os conceitos que eu expliquei na aula que eu acabei de falar aqui, deve estar aparecendo aqui em cima ou aqui em cima. Vou tentar aplicar esses conceitos na prova e vou mostrar para vocês que não é tão difícil e vou mostrar na prática. Vamos comigo agora mesmo? Ó, vamos para a prova. A prova está aqui, ó. Difícil? Não é difícil, não. Vamos dar uma olhadinha nela? Deixa eu tentar maximizar aqui para vocês. Fechar isso aqui. Oh, meu Deus, como é que faz isso aqui? Pronto. Deve estar aparecendo aí para vocês. Deixa eu confirmar se está aparecendo. Está aparecendo. Então vamos lá. Olitef. Vou ler com vocês. Raimundo está encontrando dificuldades para manter o orçamento equilibrado, principalmente por falta de compreensão de suas despesas mensais. O que Raimundo não. Vamos aprender a grifar a prova? Ó, não deve fazer para entender e controlar melhor os seus gastos. Então, o que ele quer aqui? Ele quer entender os seus gastos e controlar melhor. A questão já está falando aqui, ó. O que ele não deve fazer para entender e controlar melhor os seus gastos. Eu sei que a questão é bem básica, mas eu vou do zero até o avançado em cada alternativa. Vamos lá. Ele deve ignorar suas despesas e esperar que elas se resolvam sozinhas? Não, ele não deve fazer isso. Então quer dizer que essa daqui pode ser a alternativa certa. Vamos ver as outras? Ele vai usar um aplicativo de rastreamento de gastos? Essa aqui seria o ideal, né? Para ele poder controlar os gastos dele. Mas ele quer saber o que ele não vai fazer, o que ele não deve fazer. Ele deve criar uma planilha para controle dos seus gastos pessoais? Ele deve. Mas aqui a questão que é não. Ele deve ler um livro sobre como controlar seus gastos ou estudar para uma Olimpíada que vai ajudá-lo a entender melhor sobre a educação financeira? Olitef nada tendenciosa, né? Então, ele poderia fazer isso aqui, ele poderia fazer essa alternativa, ele poderia fazer essa, ele poderia fazer essa. Qual que é a única alternativa que ele não deveria fazer? Essa aqui. Então, qual que é a corretinha? Vamos assinalar aqui. Ó, letra A. De amanhã tem vídeo novo, galera. Vamos para questão 2. Vamos ler. Você não pode perder essa. Só hoje você compra 3 sapatos e ganha uma linda bolsa de presente. E o melhor, paga em 12 parcelas que cabem no seu bolso. Mila viu esse cartaz em frente a uma loja de sapatos e ficou pensando se deveria aproveitar a promoção. Em sua mente, ansiedade, inveja e tédio queriam que ela comprasse imediatamente. Lembra das situações problema que eu falei lá no vídeo sobre a aula da Olitef, sobre os conteúdos que mais caem? Lembra sobre a dica bônus? Interpretação de texto e situação problema. Tá aqui a situação problema. Vamos resolver? Nojinho concordou, dizendo que os sapatos dela já estavam fora de moda. Presta atenção que isso aqui é uma personificação. Imagina que você tem um amigo que ele fica te enchendo o saco toda hora, fala assim, ai, que sapato furado, ai, sua meia par de um, par de outro, cor uma, cor outra, tá furada no dedão. Presta atenção, situação problema. Ela também trabalha a sua vida social, porque quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de economia, quando a gente fala de dinheiro, lembra também que existe o fator social nisso tudo. Por isso tem esse tipo de situação problema. Vamos lá? Já estavam fora de moda. Alegria e tristeza recomendaram calma, pois os sapatos de Mila ainda estavam em bom estado e ela não precisava de 3 novos, muito menos de uma bolsa. Presta atenção. Aqui ele diz assim, ó. Vou até marcar aqui de uma corzinha diferente. Vou marcar laranja. Alegria e tristeza recomendaram calma, pois os sapatos ainda estavam em bom estado. Se ela já estava em bom estado, quer dizer que ela não precisava de outros, tá vendo? E ela não precisava de outros 3. Muito menos uma bolsa. Medo logo avisou que 12 meses eram muito tempo e que algum imprevisto poderia acontecer. Raiva já deu uma bronca, dizendo que se Mila não conseguisse pagar as parcelas em dia, percebe aqui, ó, parcelas. Ele e vergonha é que iriam ter que conviver com as consequências. Os vendedores sabem muito bem como estimular nossas emoções. O que você pode fazer para evitar as compras por impulso? O que são compras por impulso? Você não precisa, basicamente é isso. Você não precisa. Olha a situação. Ó, Nojinho concordou dizendo que os sapatos dela já estavam fora de moda. Alegria e tristeza recomendaram calma, pois os sapatos de Mila ainda estavam em bom estado e ela não precisava de 3 novos, muito menos uma bolsa. Resumindo,
ela tinha coisas boas e não precisava trocar. Mas ela ia trocar por causa de quê? De repente, uma pressão social. A prova da Unitef trabalha bastante isso. A pressão social aplicada a fatores psicológicos, nas finanças, basicamente. Então vamos lá, como é que a gente vai evitar compras por impulso? Como é que a gente vai evitar comprar coisas que a gente não precisa? Vamos lá, fazer uma lista de desejos e evitar o que não estiver na lista? Opa, claro. Afinal, se eu fizer uma lista de desejos e evitar o que não estiver na lista, vamos combinar? Aqui é meio óbvio a alternativa. Se eu comprar o que não tiver na lista, quer dizer que eu estou me sabotando. Então eu vou comprar só o que tiver na lista. Então essa questão aqui, essa alternativa, tá beleza. Comparar preços em outras lojas físicas e online, eu vou dar como certo. Sabe por quê? Porque de repente você quer comprar um sapato. Aí você olha na Netshoes, na loja online deles. Aí você olha na Amazon, tá 150. Você olha no Mercado Livre, tá 200. Você olha na Netshoes, tá 110. Não é melhor você comparar os preços do que de repente pagar o preço mais alto sem saber que existiam outros? Então eu vou dar essa alternativa como certo. Vamos lá? Fazer um orçamento para saber quanto ganha e gasta e se realmente pode pagar pelos produtos que estão em promoção. Eu vou dar como certíssimo, sabe por quê? Porque nem tudo que está em promoção você realmente precisa. É aquilo que a gente chama de obsolescência programada. Aqui no. Nem tudo que você vê em promoção você realmente precisa. Então vamos lá. Ó, aqui, ó, saber quanto ganha e gasta e se realmente pode pagar pelos produtos. 4. Se informar sobre a taxa de juros das parcelas e não decidir apenas pelo valor delas. Perfeitamente colocado. Aqui ela pode fazer tudo. Ela pode fazer uma lista de desejos e evitar comprar o que não estiver na lista. Ela pode comparar preços em outras lojas. Ela pode fazer um orçamento para saber quanto ganha e gasta e se realmente pode pagar pelos produtos que estão em promoção. E ela pode se informar sobre a taxa de juros das parcelas e não só apenas pelo valor delas. Então presta atenção, você vai parcelar os 3 sapatos aqui como é o nome da menina? Da Mila? É Mila o nome da menina? Mila. Você vai parcelar os 3 sapatos da Mila? Você tem que lembrar que se tiver juros, você não tem que prestar atenção só no preço da parcela. Vamos supor, os 3 sapatos juntos vão sair R$ 1.000. Vamos supor, os 3 sapatos juntos vão sair R$ 1.000. Aí você vai pegar esses R$ 1.000, você vai parcelar em 10 vezes. Aí você vai falar assim: parcelando em 10 vezes fica R$ 100. Mas aí você esqueceu que a taxa de juros lá, os juros que eles colocam é de 10%. Aí você vai calcular como? 10% sobre esses R$ 1.000 aí. Para cada mês que você não tiver terminado de pagar, beleza? Pode ser simples, mas ele também pode ser composto. Então presta atenção nisso. Então eu vou dar essa alternativa aqui como certa, beleza? Se a 1 está correta, se a 2 está correta, se a 3 está correta e a 4 está correta, então quer dizer que a não é, porque ela exclui a 3 e a 4 que estão corretas. Então não é a A. A B também não, porque ela exclui a 1 e a 2 que estão corretas, a 1 e a 4 que estão corretas. Essa aqui é o mesmo esquema, essa aqui é o mesmo esquema. Quer dizer que a única alternativa que sobra é a C. C de C. Vamos lá. Questão 3. Aqui, ó. Aqui é de completar. Lembra lá que eu falei que também tem de completar? Vamos prestar atenção no contexto? Aqui é embasamento teórico. Você tem que ter conhecimento técnico teórico. Vamos lá? Tananana, são empresas responsáveis por disponibilizar tananana, aos seus clientes, oferecendo opções de investimento em renda fixa e. Opa! Vamos prestar atenção aqui de novo. São empresas responsáveis por disponibilizar, oferecendo opções de investimento em renda fixa e. Vamos prestar atenção nas alternativas agora? Vamos tentar encaixar a A. Seguradoras são empresas responsáveis por. Aqui, ó, vou fazer de novo. Vou grifando para você não se perder. Seguradoras, aqui, são empresas responsáveis por disponibilizar ativos financeiros aos seus clientes, oferecendo opções de investimento em renda fixa e renda variável. Pode ser que os ativos financeiros estejam certos? Sim. Variável? Sim. Por quê? Aqui está falando de renda fixa e qual que é o outro tipo de renda? Renda variável. Tem só 2 tipos de renda, renda fixa e renda variável. Então, se ele oferece aqui renda fixa e, obviamente, ele está falando de renda variável. Vamos olhar as opções que tem renda variável para a gente ir por eliminatória? Ó, tem variável aqui, então pode estar certa. Tem variável aqui? Pode estar certa. Tem variável aqui? Não, então está errada, xzinho. Tem variável aqui? Tem, então pode estar certa. Tem variável aqui? Não.
Então tá errada. A gente fica com a A, a B e a D. Seguradoras são empresas responsáveis por disponibilizar ativos financeiros? Vamos dar uma olhadinha. Vamos para B, antes da gente tentar resolver a A. Alternativa B. Corretoras de valores são empresas responsáveis por disponibilizar seguros aos seus clientes, oferecendo opções de investimento em renda fixa e renda variável. Então, ó, essa aqui vai na segunda, essa aqui vai na primeira, essa aqui vai na terceira lacuna. Vamos lá. Por disponibilizar seguros, oferecendo opções de investimento. Seguro, por acaso, oferece opção de investimento? Não. Então quer dizer que não é a B. Vamos para D, que foi a que sobrou aqui, das que a gente já tinha eliminado? Vamos tentar encaixar. Primeira lacuna: corretoras de valores são empresas responsáveis por disponibilizar ativos financeiros, oferecendo opções de investimento em renda fixa e renda variável. Perfeito! Corretoras de valores são, de fato, empresas responsáveis por disponibilizar ativos financeiros. Que faz esses ativos financeiros? Eles oferecem essas opções de renda fixa e renda variável, beleza? Então, é a letra D dos investimentos. E por que não é a E? Bolsa de valores não é uma empresa, então é só você pensar aqui em concordância. O que fica na lacuna tem que concordar com o que vem antes da vírgula aqui, ó. Você tem três coisinhas aqui, ó. Bolsa de valores são empresas? Não são empresas. Títulos de capitalização oferecem opções de renda fixa e renda variável? Não. Renda fixa e volátil aqui no final? Não. É renda fixa e renda variável. Então a alternativa é a D. Vamos para 4? Yasmin aplicou R$ 1.000 que sempre rende R$ 100 a cada ano. Presta atenção. Ela aplicou R$ 1.000. Aprende a grifar a prova. Já falei. Ó, que sempre rende R$ 100 a cada ano. Se a gente está falando de sempre rende R$ 100, quer dizer o quê? Que é um juro simples. Porque ele está falando que sempre rende R$ 100. Ele não está falando que rende 10% sobre o valor que ela colocar. Quer ver um exemplo de juros compostos? Na verdade, só tem dois tipos de juros: os juros compostos e os juros simples. Os juros compostos, ele rende sobre o valor do mês vigente, ou seja, do que está acontecendo agora. Vamos pegar o exemplo dela? Vamos pegar isso aqui, que eu já descobri que é juros simples, vamos transformar em juros compostos? Como é que a questão ficaria se fosse juros compostos? Ela falaria assim, ó: Yasmin aplicou R$ 1.000 que sempre rende 10%. Aí a questão, ela sempre discrimina. Então, ela sempre vai falar para você se é juros compostos, beleza? A questão tem que te entregar isso porque você não é adivinha. Se ela não fala nada, quer dizer que é juros simples, beleza? No caso aqui, ela não falou nada. Em vez dela dar a porcentagem, ela deu o valor. Mas ela me dando um valor fixo, eu já consigo saber que isso aqui é um juro simples. Ao final de 6 anos, ela estava com R$ 1.600. Percebe que ela investiu durante 6 anos e a cada ano tá aqui, ó, a cada ano rende R$ 100. Então quer dizer que em 6 anos rende R$ 600. R$ 600 é os juros que ela vai receber. Vocês vão me perdoar a letrinha aqui, porque eu tô no mouse e meu mouse não me permite fazer essas artimanhas artísticas. Então quer dizer que foi esses R$ 600 mais os R$ 1.000 que ela tem aqui, ó. Aí rendeu R$ 1.600. Flávia, por sua vez, fez o mesmo investimento inicial. Presta atenção, ela investiu a mesma coisa inicialmente, ou seja, ela investiu os mesmos R$ 1.000 que a Yasmin em um título pré-fixado. Aqui a gente entra num conceito importante. Lembra de pré-fixado? Pré-fixado, ele é um acordo. Lembra do exemplo do ingresso do show? Você paga por ele e é aquilo ali e acabou. É R$ 50? É R$ 50. No caso aqui, pré-fixado é 12,13. Podia ser 13,5? Podia ser 10,8? Podia. O importante é você saber que esse título pré-fixado aqui, ele vai ser pré-acordado. É um acordo pré-combinado. Pronto. Ele é um pré-combinado. É isso. De 12,3% ao ano. Ao ano. Que dobrou de valor em 6 anos. Oh, interessante. Presta atenção na informação. Ou seja, no vencimento, o que significa vencimento? Preste atenção que isso aqui é um termo. Vencimento significa no dia de resgatar o valor investido. Todo investimento, ele tem um investimento, as ideias, ele tem um vencimento. Quais tipos de investimento? Na verdade, não são todos, perdão. Quase todos os tipos de investimento têm um tipo de vencimento. Como é que funciona esse vencimento?
Quando você está investindo em um título, o que que é um título? Basicamente, ele é dívida. Quer ver um título do Tesouro Nacional, que é exatamente isso que a Olitef cobra? É dívida do Tesouro Nacional. Você está emprestando o seu dinheiro para o governo, para o país, para o Tesouro Nacional. É exatamente assim que funciona o título pré-fixado. A gente tem pré-fixado, pós-fixado e híbrido. O pré-fixado, eu acabei de explicar, é o ingresso do show. Ele é pré-combinado no início. O pós-fixado já é ao contrário. Ao invés de você saber o que está acontecendo exatamente agora, ao invés de você falar assim para o cara, ó, você vai receber 12,13% pré-acordado, o pós-fixado não. Você fala assim, ó, você vai receber, por exemplo, 90% do CDI. Ou a inflação. E quanto que vai ser a inflação? A inflação lá não varia? Pois é. Então quer dizer que num ano ela pode estar 4%, no outro ano ela pode estar 10%. Ela é pós-fixada. Você vai saber no futuro o que vai acontecer. E aí tem o híbrido. O híbrido é justamente igual um carro. O carro que ele é híbrido, ele não funciona tanto a gasolina quanto a bateria. Pois é, o investimento híbrido, ele funciona assim mesmo. Então ele é o pré-fixado mais o pós-fixado. Ou seja, ele fala que você vai ganhar uma taxa fixa, por exemplo, 5%, mais uma taxa pós-fixada. Por exemplo, eu posso falar que você ganha 5% mais o IPCA, que é a inflação. A inflação ela não varia? Ela varia, então ela é pós. O pré-fixado aqui que eu acordei, ele não é um pré-combinado? Se eu combinar esses dois, o pré-combinado com o pós, eu crio o híbrido. É justamente isso, beleza? Agora vamos lá. Em um título pré-fixado de 12,3% que dobrou de valor em 6 anos. Ou seja, no vencimento ela estava com R$ 2.005,75, enquanto a Yasmin estava com 1.600. Vamos lá. O título de Flávia paga juros, enquanto o título de. Eita, é tudo torto. Enquanto o título de Yasmin paga juros. Você prestou atenção na minha explicação? Ele sempre rende. Presta atenção quando aparecer sempre. Sempre rende R$ 100 a cada ano. Ao final de 6 anos, ela estava com R$ 1.600. Então isso daqui é um juro simples, porque ele sempre rende a mesma coisa. Ele não rende, por exemplo, 12% do valor que estava lá. Pré-fixado, como é que vai funcionar? Ela não colocou os mesmos R$ 1.000, aqui a Flávia não colocou os mesmos R$ 1.000 que a Yasmin? Colocou, o exercício fala isso. Só que esses 12,3% pré-fixado, lembra, pré-acordo, ele atua todos os meses ali sobre o valor que ela acumulou. Então vamos supor ali que é 10%, para arredondar, né? Para eu não ficar fazendo com 12,3% que vai dar quebrado. Vamos falar que é 10% ao mês. Isso daí é prefixado. Quando eu falo de prefixado, eu estou falando de juros compostos. Como é que funcionam os juros compostos? Você tem R$ 1.000 e rende 10% ao mês. No segundo mês você tem R$ 1.000 mais 10%, ou seja, R$ 1.100. No segundo mês, ao invés dele render 10% sobre os seus R$ 1.000 iniciais, agora ele rende sobre o que você tem agora. E o que você tem agora? R$ 1.100. Então ele rende, ao invés de só R$ 100, agora ele rende sobre os R$ 1.100. Ou seja, ele rende R$ 110. E aí no terceiro mês vai ser os seus R$ 110 mais seus R$ 1.100 e assim vai indo. Juros compostos. Já o juros simples, não, que foi o que a Yasmin aplicou no investimento dela. Como é que funciona o juros simples? Você tem R$ 1.000, ele rende 10% todos os meses, vai render R$ 100 todos os meses. Então, no primeiro mês, você vai investir 1.000, no segundo, você tem 1.100. No terceiro, ao invés de você fazer igual nos juros compostos, investir, aplicar os seus juros com base nos seus 1.100, não. No juros simples, você investe, você recebe o seu dinheiro, na verdade, né, o valor dos juros, com base no seu único investimento inicial. Qual foi? R$ 1.000. Então, no primeiro mês você tem 1.000, no segundo mês você tem 1.100. No terceiro mês, 1.200, 1.300, 1.400. Sempre aumenta aqui, ó, de 100 em 100 nesse caso aqui. Portanto, Yasmin investiu em juros compostos? Não. Yasmin investiu em juros simples? Sim. Yasmin investiu em juros simples? Sim. Vamos eliminar todas que taca falando que a Yasmin investiu em juros complexos. Juros complexos nem tem nada a ver com isso aqui, tá? É outra história. Juros simples, juros simples. Beleza. Yasmin, Flávia investiu em juros complexos? Não. Yasmin, juros simples e Flávia, juros compostos. Correto. Alternativa B. Eita, tá saindo tudo torto aqui. Tá vendo como a gente tá. Nossa, tá ficando tudo riscado. Meu Deus do céu. Mas tá dando certo. A gente acertou todas até agora. Tá vendo como a gente tá conseguindo aplicar os conceitos? Isso aqui eu tô demorando bastante,
Mas é bem tranquila. Se você conseguir dominar esses conceitos, assiste a aula anterior lá, que eu já deixei no card aqui, deve estar aqui em cima ou aqui em cima. Mas fica tranquila, se não está aqui em cima, né, aqui do outro lado, vai estar no link da descrição, beleza? Vamos para a alternativa 5. Alternativa não, questão 5. Carlinhos aprendeu que pode investir em títulos do Tesouro Direto. Lembra, o LITEF é sobre Tesouro Direto. Então ela vai puxar sardinha para o Tesouro Direto para complementar a aposentadoria com remuneração real e recebendo rendimentos mensalmente durante um longo período. Pensando nisso, ele deve investir em qual título público? Presta atenção, ele falou título público. Então, se na alternativa tivesse CDB, por exemplo, não é título público. Se tivesse debenture, não é título público. Se tivesse ação, não é título público. Então, vamos supor que tivesse ação, debenture e CDB. Podia eliminar essas três, não é? Vamos lá para as alternativas. Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Renda Mais, Tesouro IPCA Mais e Educa Mais. Presta atenção numa coisa. Você que já assistiu aquele outro vídeo lá, de eu explicando o que cai na Unitef, você já sabe exatamente que a alternativa correta é a C. E agora eu vou te explicar por que a C. Mas, em vez de eu te falar por que a C está certa, eu vou te falar por que as outras estão erradas. Vamos pela E aqui, ó. O Educa Mais, ele serve basicamente para você investir na sua faculdade ou na faculdade do seu filho daqui a um tempo. Você investe até ele entrar na faculdade. Quando ele entra na faculdade ali pertinho, que vai dar o vencimento certinho do seu investimento. Lembra, vencimento é o resgate. E aí, esse título, ele vai começar a te pagar mensalmente, tem a mesma característica aqui, mas a resposta não é essa. Ele vai te pagar mensalmente durante 5 anos. E aí a gente descobre que não é o Educa Mais, por quê? Porque ele fala aqui durante um longo período. 5 anos não é um longo período para recebimento dos seus rendimentos aqui mensalmente. Então não é esse. O Tesouro IPCA+, ele se baseia na inflação. Ele é um pós-fixado. Lembra lá. Pós. Por quê? Porque a inflação ela varia ao longo do tempo. Então pode dar 4% hoje, 20% o ano que vem. Então não é esse também. Por quê? Porque ele não paga rendimentos mensais durante um longo período, não. Se ele está falando que é durante um longo período, quer dizer que um dia ele para de pagar. O IPCA+, conforme você vai investindo, ele vai te dando ali os seus rendimentos, mas é para sempre. Enquanto você continuar investindo, é para sempre praticamente. Vamos para o Tesouro Selic? Tesouro Selic, obviamente, não é. Tesouro Selic é aquele esqueminha lá, lembra do pré, pós e híbrido? Esse aqui também não é. Tesouro pré-fixado. O pré-fixado ele não tem essa característica aqui, ó. O pré-fixado não tem essas características de pagar você durante um longo período e com foco para complementar a aposentadoria. Qual que é a alternativa que sobra para a gente? O Tesouro Renda Mais. Renda Mais lembra de renda complementar. É só você ler de trás para frente. Como é que fica de renda mais de trás para frente? Fica mais renda. Renda é dinheiro, mais dinheiro. Ele está usando de uma renda complementar para quê? Ó, complementar a aposentadoria. Então, a aposentadoria é o diacho do INSS. Então, quer dizer que ele vai receber o INSS mais essa renda complementar, que é o renda mais, beleza? Alternativa C. Questão 6. No início do ano, Otávio fez um planejamento de quais eram seus principais objetivos financeiros para o ano. Ele planeja comprar um fone de R$ 150 no final de fevereiro, uma panela elétrica de R$ 400 no final de junho e uma viagem de R$ 1.200 no final de dezembro. Considerando que ele irá economizar em todos os meses do ano, qual será o valor igual nos meses até a aquisição? Opa, valor igual. Até a aquisição é compra, até ele comprar, e qual o valor será destinado unicamente para o próximo objetivo? Essa aqui é uma questão um pouco mais complexa. A gente consegue ver aqui que o nível dela é médio. Vamos lá? Opa, do ensino médio. Não tem nada a ver com o nível médio, não. Mas nas questões aqui, vira e mexe aparece aqui se ela é difícil, se ela é fácil. Quanto ele terá que poupar a mais em dezembro do que em relação a janeiro? Então percebe que essa aqui é uma questão um pouco mais complexa. Ele fala aqui para você que ele tem objetivos de comprar aqui, né, de gastar R$ 150 em fevereiro, uma panela elétrica aqui de R$ 400 em junho e uma viagem de 1.200 no final de dezembro. Perceba agora que há um intervalo de tempo entre fevereiro e junho. Quantos meses do ano a gente tem? Vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então vamos pegar só de fevereiro?
fevereiro, depois de fevereiro, qual que vem? Março, abril, maio. No finalzinho de junho, presta atenção, é no final de junho que ele quer. Então tem 5 meses aí para ele juntar R$ 400. Beleza. E uma viagem de R$ 1.200 em dezembro. De junho até dezembro, a gente tem julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A gente tem 6 meses para ele juntar esses R$ 1.200. Beleza? O que, que ele quer agora? Ah, quanto ele terá que poupar a mais em dezembro do que em relação a janeiro? Vamos lá? Em dezembro, ele vai ter que poupar. Primeiro, você vai ter que dividir a quantidade de dinheiro que ele vai ter que poupar por mês. Então, de junho aqui, do finalzinho de junho, comecinho de julho, até dezembro, a gente tem lá, lembra lá? Eram 6 meses. Então, a gente vai dividir esses R$ 1.200 por seis parcelinhas. Então, ele vai ter que gastar R$ 200, beleza? 200. Nossa, meu número é. Meu Deus. Vou tentar fazer aqui, vai. R$ 200. Já para comprar o fone dele aqui em janeiro, no final de fevereiro, na verdade. Lembre que vão ser sempre parcelas iguais. Cadê? Tem essa informação aqui? Ah, tá. Aqui, ó. O valor será igual nos meses. Beleza. Se ele tem 2 meses aqui, né? De janeiro até o finalzinho de fevereiro, ele tem 2 meses para conseguir R$ 150. A gente tem esses R$ 150 dividido em 2 meses. 150 dividido por 2 é 75. Quer dizer que aqui em janeiro, ele vai ter que economizar R$ 75. É exatamente essa diferença que ele quer. Quanto ele terá que poupar mais em dezembro do que em relação a janeiro? Em janeiro, ele poupa 75. Em fevereiro, mais 75 para ele completar os 150 aqui para ele comprar o fone. Mas ele só quer saber de janeiro. Janeiro, ele poupa R$ 75. Já em dezembrão, lembra lá, são 6 parcelinhas de 200 para ele completar R$ 1.200. Ele vai ter que poupar R$ 200 em dezembro. Agora você vai pegar a diferença. Por quê? Porque ele quer saber quanto ele terá que poupar a mais em dezembro do que em relação a janeiro. Então a gente fala de diferença. A diferença é o quê? É o maior pelo menor. 200 menos 75 é igual a 125. Gabarito, letra E. Vamos para 7? Ah, Inácio estava devendo R$ 500 no cartão de crédito no final do mês de janeiro. Ele pagou R$ 100 e deixou o resto do valor para ser pago no final do mês de março, crescendo com juros compostos de 20% ao mês. Preste atenção nessa informação. 20% ao mês. Vamos lá, juros compostos de 20% ao mês. Vamos marcar tudo que está escrito aqui, ó. Inácio estava devendo R$ 500 no cartão de crédito ao final do mês de janeiro. Preste atenção nas informações. Final do mês de janeiro. Ele pagou R$ 100 e deixou o resto do valor para ser pago no final do mês de março. De janeiro para março, do final de janeiro para março, 2 meses, com juros compostos de 20%. Considerando que ele receberá um salário de 2.000 em março e que ele não acumulou novas dívidas, ou seja, ele não se endividou nesse período de 2 meses, e que as despesas desse mês representem uns 75% do seu salário, Inácio conseguirá pagar sua dívida no fim de março? Vamos lá para as alternativas. Primeiro a gente vai ter que fazer uma conta. Que conta? Presta atenção. Ele tinha R$ 500 de dívida e ele pagou R$ 100. Então quer dizer que falta ainda ele pagar R$ 400 de dívida. O número vai sair muito feio aqui, mas vocês vão me desculpar, viu? R$ 400 de dívida. Nossa, eu acho que dá até para fazer. Deixa eu ver. Ah, tá. Não, não, não. Não vou inventar moda, não. Quer dizer que falta R$ 400 para ele pagar. Desses R$ 400, tá aqui a 20% ao mês. Então quer dizer que no primeiro mês, no finalzinho do primeiro mês que ele tá devendo, ó, saiu certinho. Ele vai pagar 20%. Nem precisa armar a regra de 3, ô seu doido. Pega 10%. 10% não é 40? É só você tirar esse zero aqui que você vai chegar em 10%. Então quer dizer que 20% é o dobro de 40. Quanto que é 20%? Seria 80. 400 mais 80, 480 no primeiro mês. Agora, esses 480, lembra lá que ele tem mais um mês para pagar. Então, quer dizer que esses 480, ele também vai agir sobre aqueles 20%. Porque agora é juros compostos. Ele não vale mais só para esses 400. Agora ele vale para o novo. Então, esse tipo de
Juros, que é os juros compostos, ele vale tanto para investimento, né? Para te fazer bem, quanto para te fazer mal quando você tem dívidas. Porque ele não vai agir sobre o valor inicial só. Agora ele vai agir sobre o valor novo que você tem. E de dívida também. Tanto de investimento quanto para dívida. Então agora 20% sobre isso aqui. Mesma coisa, pega 10, vai dar 48, né? 10% dá 48. O dobro disso é 96. Pega 480, faz mais 96, beleza? Quanto que vai dar? Vamos fazer aqui na calculadora rapidão, porque ficar fazendo ali na mão toda hora, olha, vai sair um número horrível. Você vai ter 96 mais 480. Quanto que vai dar? 576 de dívida. Vamos anotar aqui no cantinho para não esquecer. 576 de dívida. Se ele tem um salário de 2.000, não sei o que, e as despesas desse mês representam 75% do salário. Você vai ter que descobrir quanto que é 75% de 2.000, porque 75% da renda dele está comprometida. Isso quer dizer o quê? Que ele só tem mais 25% para pagar essa dívida de R$ 576 reais que acumulou aqui. Vamos lá, então? Ó, se... Vamos com lógica, sem nem regra de três aqui. Se quiser armar, arma, mas eu não vou armar, não. Pensa que 75% é o quê? São 3 partes de 4. Por quê? Porque eu consigo chegar em 75% de 25 e 25? Consigo. Quantas vezes eu preciso de 25%? 3. 25 mais 25, 50 mais 25, 75. Se eu usasse mais uma vez, ia dar 100%. 100% ele não vai usar do salário, ele vai usar 75. Então quer dizer que o valor que ele vai usar é 3 quartos do salário dele. Vamos calcular isso daqui? No caso, como é que a gente ficaria? Dá para você chegar, por exemplo, de 25 e 25, você chegou em 75. Tenta usar a mesma proporção de 3 quartos para 2.000. Eu descobri aqui que é 500 reais. Então, 500 reais vai dar 25% do valor. Metade do valor seria 1.000 reais. Quanto que é metade da metade do valor? Se a metade do valor é 1.000, metade de 1.000 é 500. Era só você fazer isso. Então quer dizer que 50% do salário dele, né, é 1.000 reais. Agora é só você pegar esse 50%, que é 1.000 reais, e dividir por 2, que vai dar 500, que é 25%. Para você que não quer armar a regra de 3 ou para você que não sabe a regra de 3, beleza? O número tá horrível, mas você já deu para entender. 50% mais 25%. Isso aqui, pela lógica, né, dos 500 reais ali, vai dar 1.500 reais. Quer dizer que esses 1.500 reais dele aqui vai ser as despesas dele. Lembra que ele ainda tem que pagar 576 reais aqui. Então, se ele tem que pagar 576 e ele só tem 500 sobrando, é lógica. 576 menos 500 fica 76. No caso, vai ficar 500 menos 576, mas eu fiz essa forma para você não mexer com negativo, porque eu estou tentando facilitar a sua vida, beleza? Então, menos 76 reais. Alternativa? Ah, não, faltarão 76 reais. Ele não vai conseguir pagar a dívida, beleza? Vamos agora para a questão de número. Vamos ver, número 8. Fizemos aqui número 7, ficou mó bagaceira aqui. Mas vamos para número 8, fazer mais bagaceira. Renato abriu uma barraquinha de limonada perto de sua casa, ou perto de casa, para ganhar um dinheiro no final de semana. Os preços de seus ingredientes são, vamos lá? Limão, 20 centavos a unidade. Água, 10 centavos, 2 litros. Presta atenção nesse 2 litros aqui, é importante, já vi já. Açúcar, R$ 5, 1 quilo. Primeira coisa para você perceber, você está lidando com diferentes unidades de medida. Aqui você está falando que é uma unidade, uma só. Aqui você está falando que são 2 litros. E aqui você está falando que é 1 quilo. Primeira coisa, ele está fazendo a barraquinha de limonada. Provavelmente aqui ele vai vender copos. Quer ver? Considerando que ele precisa de 200 ml de água. Aí eu falei, para fazer um copo, 10 gramas de açúcar e um limão. Então presta atenção. Ele vai usar 1 quilo de açúcar no copo? Não, ele vai usar 10 gramas. Então você vai ter que saber converter. Cadê? Ele vai usar 2 litros de água? Não, então você vai ter que converter para 200 ml. Vamos aprender a fazer? Beleza, vamos lá. Primeiro, vamos terminar de ver aqui o que ele quer na questão.
para fazer um copo de limonada e que ele vendeu 1.000 copos nesse mês. Quanto a mais ele precisaria gastar com uma inflação de 10% ao mês para vender a mesma quantidade no mês seguinte? Primeiro termo que você tem que conhecer é inflação. Vamos tratar a inflação de maneira genérica. É o quê? Genericamente falando, a inflação é o aumento generalizado dos preços, beleza? Então quer dizer que tudo aqui vai aumentar 10%. Para a gente não ficar fazendo 10% do limão, mais 10% da água, mais 10% do açúcar, vamos montar um copo com o valor que era antes da inflação e vamos subir o valor dele inteiro em 10%, que vai dar a mesma coisa de subir cada item individualmente em 10%. Vamos montar o copo? Ele usa aqui, cadê? Ele usa um limão, então ele vai gastar 20 centavos, beleza? 20 centavos. Ele usa 10 gramas de açúcar. Quanto que tá o açúcar? O quilo. R$ 5. Quer dizer que, mantendo a proporção, 100 gramas de açúcar tá 50 centavos. Então, 10 gramas de açúcar tem que estar 5 centavos. Beleza? 5, vou colocar 5C aqui de cents. É só você ir dividindo por 10. Se R$ 5 é igual a 1 quilo, divide por 10 aqui, divide por 10 aqui. 1 quilo é o quê? 1.000 gramas. Divide 1.000 gramas por 10. Dá quantos? 100 gramas. Tá aqui, ó, 100 gramas. Mas aí você tem que dividir aqui também por 10. Dá quanto? R$ 5 dividido por 10? 50 centavos. Agora você tem 100 gramas igual a 50 centavos. Ele usa 100 gramas aqui? Não, ele usa 10 gramas. Então divide por 10 de novo, ó. Vai dar certinho. Divide por 10 vai dar 10 gramas. Mas lembra dos 50 cents? Que agora ele está gastando 50 cents? Você vai dividir ele por 10 também. Vai dar 5 cents. Então, ele gasta 5 cents para fazer aqui, beleza? Então, até agora ele gasta os 20 centavos do limão, 20 centavos do limão, mais 5 cents. Vamos deixar aqui bonitinho. Ó, agora foi. E ele gasta também, cadê? 200 ml de água. Lembra da regra da proporção que a gente usou agora, dividido por 10? A mesma coisa aqui. 2 litros são quantos ml? 2.000 ml. Ele não precisa de 200 ml? 200 ml é 10 vezes menos do que 2 litros. Então vamos dividir por 10, já que é 10 vezes menos. E aqui a gente vai dividir por 10 também. Para 2 litros eu gasto 10 centavos. Quer dizer que para 200 ml, né? Para 10 vezes menos isso aqui, né? 10 vezes, eu vou colocar 10x, menos 10x no caso, né? Menos 10 vezes. Aqui, eu vou ter que gastar menos 10 vezes aqui. Então, para ter 200 ml aqui, eu tenho que ter 1 centavo de água aqui, dividindo por 10. Então, vamos lá calcular os custos. 20 centavos do limão, 5 centavos do açúcar, 1 centavo da água. 20 mais 5 mais 1, eu tenho 26 centavos. Agora, vamos lá. Ele gasta aqui, ele faz, na verdade, 1.000 copos nesse mês. Quer dizer que esses 26 centavos... Nossa, tava bonitinho, agora estragou. Esses 26, a gente vai multiplicar ele por milão. Calma aí, deixa eu apagar aqui e fazer no cantinho ali, beleza? Deixa eu apagar essas informações que a gente já usou. Vamos lá. Então, repetindo aqui. Esses 26 centavos que ele gasta, a gente vai multiplicar aqui por 1.000. Milzeira. Por que multiplicar por 1.000? Porque concorda que se ele gasta 26 centavos em um copo e ele faz 1.000 copos, a gente tem que multiplicar 1.000 por 26? Pronto. Quanto que ele vai gastar? 1.000 vezes 26? Não sabe multiplicar? Tá aqui, ó. Pega 26 e só repete os zeros. Tem quantos zeros? 1, 2, 3. Vai pegar esses 3 zeros. 1, 2, 3. Da casinha da direita para cá, você conta 3 casas. 1, 2, 3. Bota um ponto. Pronto. Então ele gasta 26 mil centavos. 26 mil centavos. Vou colocar 26k cents, né? K é de 1.000, né? Pronto, 26 mil centavos. Só que aqui a resposta está em reais. Eu vou ter que converter isso daí. Quantos centavos é R$ 1? Se você tem 100 centavos, você tem R$ 1. Então quer dizer que para cada centavo aqui, para cada 100 centavos, eu vou ter R$ 1. Então eu vou dividir esses 26 mil aqui por 100. Por quê? Porque para cada 100 centavos eu vou ter R$ 1. Divide por 100. 26 mil centavos dividido por 100. Vamos cortar esse zero com zero, que a gente mantém aquela mesma regra da proporção que a gente usou aqui na água, no limão e no açúcar.
Sobrou aqui 10. Vamos cortar esse 0 com esse 0? Não vai sair cortando 0 com 6, pelo amor de Deus. Beleza? Sobrou 1. 260 dividido por 1 quer dizer que eu tenho 260 reais, beleza? 260 reais. Isso aqui tudo dá para fazer em menos de 3 minutos. É que eu tô dando uma explicação bem simplesinha para quem não sabe mesmo. Então quer dizer que em 1.000 copos ele gasta aí 260 reais. Já definimos o preço que ele gasta por limão, aqui com 10 gramas de açúcar, com 200 ml, e agora já sabemos quanto que ele gasta em 1.000 copos no mês. Quanto a mais ele precisaria gastar com inflação de 10%? Lembra da definição de inflação? Aumento generalizado dos preços. Quer dizer que agora a gente vai pegar esse 260 aqui e colocar mais 10%. Meu Deus do céu. Mais 10% nele. E quanto que ficaria? 10% nele. Vamos dar um acréscimo de 10%. Sem usar a regra de 3, sem nada. Lembra lá que eu saí cortando os zeros aqui? Cortei 0 aqui, para manter a regra de proporção. Se eu quero 10% de um valor, ele termina em 0, só corto 0. Quer dizer que eu tenho 26. 260, 10%, são 26 reais. Vamos voltar para as alternativas? Primeiro para o enredo, para a pergunta. Quanto a mais ele precisaria gastar com uma inflação de 10% ao mês para vender a mesma quantidade no mês seguinte? Se ele já gastava 260 reais, com 10% a mais agora, ele vai gastar 260 mais 26 reais. Tem alternativa? Tem. Alternativa C. Facinho, facinho, facinho. Ó, essa aqui já é um pouco mais teóricazinha. Primeira coisa que eu já vou olhar. Tesouro Educa Mais. Investimento no futuro de quem? Lia. Lia tem quantos anos hoje? 3 anos. Idade que a Lia começará a universidade? 18 anos. 18 menos 3, né? Calcular a diferença, 15 anos. Vamos lá, rentabilidade. IPCA mais 5,86% ao ano. Você está vendo o IPCA aqui? Lembra nossa, da setinha aqui? Vamos colocar uma setinha aqui. Da setinha? Aqui, ó. Deixa eu apagar essa setinha, tá muito feia, cara. Mais vai atrapalhar do que ajudar. O IPCA, lembra que ele é variável? Por quê? Porque ele é a inflação. A inflação ela não varia? Ela varia sim. Então, ela vai ser, concorda comigo, um pós-fixado? Eu vou colocar o PF de pós-fixado, tá? Evitar escrever muito, porque minha letra já é feia escrevendo no caderno. Quem dirá aqui que eu tô no mouse. Então, ele é pós-fixado. E presta atenção aqui, que ele tem um maisinho. É um pós-fixado mais alguma coisinha. Essa alguma coisinha aqui, tá vendo que ela é fixa? 5,86? Quer dizer que ela é pré-fixado. Eu usei PF para os dois, mas o da esquerda é pós, o da direita é pré. Então quer dizer que você tem um pós-fixado mais um pré-fixado. Lembra da definição? Isso aqui vira o quê? Um investimento? Fala comigo. Carro movido a gasolina e carro movido a bateria, híbrido. Investimento que tem um pré-fixado mais um pós-fixado, híbrido também. Eu coloquei H de híbrido. Então preste atenção nisso aí. Rentabilidade, já falamos sobre isso. Ela é híbrida, é um investimento híbrido, né? Rentabilidade está aqui. IPCA, né? Quanto a inflação tiver lá no ano, mais 5,86% ao ano. Início do recebimento. Ela vai começar a receber em 2040. Sugestão de aporte mensal. O que é aporte? É investimento. Sugestão para você investir mensal? Mensalmente. Sugestão de você investir mensalmente hoje, R$ 90,29. Vamos agora para a questão. Lia tem 3 anos. Pensando em seu futuro, sua mãe começa a investir uma quantia mensal no Tesouro Educa Mais, um título do Tesouro Direto pensado especialmente para ajudar a pagar despesas, isso aqui é verídico, com educação, como a faculdade que Lia, meu Deus, que Lia vai começar a estudar daqui a 15 anos. Ela tem 3, vai começar com 18, daqui a 15 anos. O que diferencia o Tesouro Educa Mais de outros títulos do Tesouro Nacional? Ele quer saber isso daí. Vamos lá. O Tesouro Educa Mais tem sua rentabilidade atrelada ao desempenho escolar do aluno. É verdade isso aqui? Não é verdade, não. Senão, muito aluno aí nem ia receber, porque tem uns mequetrefe aí que, pelo amor de Deus, nem abre o caderno quando o professor está explicando. Então, não é verdade. Além de uma rentabilidade atrativa, o Tesouro Educa Mais garante uma vaga em uma universidade pública. Tá achando que a vida é Danone? Não é verdade. Universidade pública é Enem, Fulvestre, Provão Paulista, esse tipo de coisa. Você tem que passar por uma prova, um vestibular. Você acha que um investimento vai te garantir uma vaga na faculdade?
Não. O Tesouro Educa Mais só está disponível para alunos com média escolar acima de 7. Mentira, não é assim, não é assim. Você pode ter média 3 e mesmo assim o seu pai e a sua mãe podem investir para você no Tesouro Educa Mais. O Tesouro Educa Mais, na alternativa D, só pode ser usado para pagar mensalidades da faculdade. Presta atenção no próprio enredo. Ele está falando a pagar despesas com educação. Despesas com a educação, como a faculdade. Ele não disse só a faculdade, ele falou como a faculdade. Quer dizer que, por interpretação, aqui ele está falando aqui, ó, só pode. Só pode, ele vai ser contraditório a, por exemplo, ou como. Porque ele está falando aqui que é uma restrição, ele só pode ser usado para isso. Então quer dizer que se eu tivesse numa faculdade e tivesse que pagar o meu transporte, eu não poderia usar o rendimento do Tesouro Educa Mais? Eu poderia sim. Então quer dizer que a D está errada, porque ela isola para pagar mensalidade. Tem nada a ver, não. Eu posso pagar até alimentação, transporte, matrícula, qualquer coisa. Então só sobrou a E. O Tesouro Educa Mais faz pagamentos mensais, até aqui está verídico, durante 5 anos a partir de uma data escolhida. Vamos ver se é verdade? Ó, início do recebimento, 2040. Então ela vai entrar na faculdade em 2040. A partir de uma data escolhida, até aqui está batendo, 2040 é a data escolhida. Durante 5 anos. Quanto que dura uma faculdade? De 4 a 5 anos. Pronto. Então, até aqui também está verídico. Por quê? Porque a faculdade dura de 4 a 5 anos, você vai ter as despesas com faculdade durante o período que você tiver na faculdade. Simples. Você não está na faculdade entre 4 e 5 anos, então o seu investimento aqui do Tesouro Educa Mais, ele vai fazer pagamentos mensais durante 5 anos, que é o período máximo que você está na faculdade. Lembra, é graduação. Pós-graduação tem nada a ver. É só para você se graduar, beleza? Vamos para 10 e a última de hoje, para a gente poder encerrar esse vídeo aqui, que já deve estar com quase 40 minutos, ou mais de 40 minutos. E lembra que vai ter a parte 2, resolvendo aqui até a questão de número 15, beleza? Vamos lá. A 10 aqui, que vai ser a última de hoje. Em maio de 2024, o Comitê de Política Monetária Copom, informação interessante sobre esse comitê aqui. Ele é quem decide a taxa Selic. A taxa Selic, a cada 45 dias, ou ela aumenta, ou ela diminui, ou ela é mantida, beleza? Guarda essa informação na sua cabeça. Quem é que faz isso aqui? Copom, Comitê de Política Monetária. Decidiu mudar a meta da taxa Selic de 10,75 para 10,50. Acabei de falar para você, nem terminei de ler e falei para você. Então, ou ele diminui, ou ele aumenta, ou ele mantém. Aqui no caso ele, ó, decidiu mudar a taxa Selic de 10,75 para 10,50. O que isso significa para o retorno nominal de títulos públicos de renda fixa pós-fixados a Selic? O que significa nominal? Não descontou a inflação. Pronto. O que isso significa de renda fixa pós-fixados? O retorno deve aumentar, pois a Selic caiu? O retorno deve diminuir, pois a Selic caiu? Diminuir, pois a Selic caiu? O retorno deve aumentar, pois a Selic subiu? O retorno deve diminuir, pois a Selic subiu? O retorno deve se manter constante, pois a Selic não se alterou? Vamos aqui eliminar as óbvias. Se ele foi de 10,75 para 10,50, ele caiu. Então vamos já eliminar as que falam que a taxa Selic subiu. Ó, pois a taxa Selic subiu, então tá errada. Não é a C. Pois a taxa Selic subiu, não é a D. Pois a taxa Selic não se alterou. Ela se alterou sim, ela foi de 10,75 para 10,50. Então ela se alterou. Só sobrar a B e a A. A B e a A, aqui você tem que entender uma coisa sobre pós-fixados. Como é que funcionam os títulos pós-fixados? Imagina o seguinte cenário. Você tem um título que ele rende 10% ao ano e ele é pós-fixado. Só que você não sabe que ele vai render 10% ao ano. Por quê? Porque ele está atrelado a Selic. Tá vendo aqui, ó, pós-fixados a Selic. Vou até apagar esses garranchos que eu fiz aqui. Pós-fixados a Selic. Então ele está atrelado a Selic. Se a taxa Selic ela saiu de 10,75 para 10,50, houve uma diminuição. Só que pensa comigo, ô amigão, você já não tinha comprado o seu título aqui a 10,75? Só que agora, os novos títulos que vão ser emitidos, os novos investimentos que dá para as pessoas investir, né, em outras palavras, bem simples, eles, ao invés de valer 10,75, eles vão estar valendo só 10,50. Então quer dizer que você tem um investimento mais valioso, porque ele é pós-fixado, ele é lá na frente.
Agora, o que acontece? De 10,75, ele foi para 10,50. O que aconteceu? O seu rendimento, o que acontece com ele? Vamos olhar, vamos até olhar aqui na 10. Ó, a 10 é a alternativa B. Vamos ver se vai dar óbvio? Tem que diminuir. Ó, o retorno deve diminuir. Por quê? Você tinha um investimento mais valioso de 10,75 que ele passou para 10,50. Ou seja, ele passou de um investimento mais valioso para um menos valioso. Ele não deve aumentar porque a Selic caiu, não. Tem nada a ver, ele é pós-fixado. Então ele vai depender da Selic. A Selic subiu, ele sobe. A Selic desceu, ele desce. No caso, a Selic desceu, então ele desce. O retorno deve diminuir, pois a taxa Selic caiu. Letra B. Agora vamos conferir todo o gabarito aqui que a gente pegou. Ó, letra. Vamos começar da 1. A 1 tá falando que a 2 a gente fez C, a 3D, a 4B, C. Até aqui eu lembro. Vamos ver se vai estar certinho? A, C, D, B, C. Certinho. Vamos olhar da 6 até a 10 aqui agora. A 6, E, a 7, A, C, aqui. Ah, tá. Esqueci de marcar. E a 10, B. Vamos olhar lá no gabarito? Dá 6. E, A, C, E, B. Perfeitamente colocado. A gente acertou todas as questões. Agora, fique esperto que no próximo vídeo, amanhã eu lanço para vocês a segunda parte, eu corrigindo as últimas 5 questões aqui que faltam, beleza? E eu vou corrigir juntinho com vocês desse mesmo jeito que a gente fez agora. Às vezes a aula demora um pouquinho mais, mas é para pegar conhecimentos aqui que talvez na hora da prova você esquece. Então eu tentei deixar de maneira bem simples para vocês, apesar dos garranchos aqui, toda a lógica aplicada tanto com a teoria, que você precisa dominar, quanto com a técnica, quanto com a lógica matemática e interpretação de texto. Então, aqui, ó, por exemplo, na questão aqui do suquinho aqui, do menino da limonada, você precisava saber que ele estava se referindo exatamente a quanto que vai aumentar no mês seguinte, e não ao valor total, interpretação de texto. Você precisava saber sobre inflação, o que que é uma inflação, que é um aumento de preço. Ou seja, teórico e técnico. Você precisava ter esse conhecimento. Você precisava ter o conhecimento também de conversão de unidades de medida, de litros para ml, de quilos para grama. Então, matemática. Eu consegui te explicar 3 coisas e a compreensão da situação problema, 4 coisas em uma única questão. Então, foi um conteúdo bem completinho. Eu sei que é demorado, eu sei que às vezes pode ficar um pouquinho chato, mas para você que tem dificuldade, cara, esse vídeo é perfeito para você, beleza? Agora, vamos voltar aqui para nossas telas originais. 2, 3. E basicamente, essa foi a aula de hoje. Esses foram todos os ensinamentos que eu queria passar para vocês, todas as lições detalhadinhas que eu gostaria de passar para vocês. Tá tudo aí, tá tudo certinho. Pode ficar tranquilo que tá, ó, show de bola, tá perfeito. É só você seguir essa mesma lógica, é só você fazer a mesma aplicação, é só você dominar essa mesma teoria que eu deixei bem clarinho para você e é sucesso na hora da sua prova, beleza? Qualquer dúvida que você queira corrigir uma prova, ou se você está com dúvida entre um tipo de investimento e outro, ou se de repente você não entendeu alguma coisa, lança nos comentários aí que eu te ajudo, pode ser? Tamo fechado? Então, até o próximo vídeo, um abraço, Deus te abençoe e boa sorte na sua prova.